Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Apesar da gente sempre ficar com a impressão de que o Brasil e o brasileiro estão envolvidos em várias crises o tempo todo, né? Crise política, crise de ordem social, crise moral, crise das instituições, inclusive das próprias igrejas. E olha que, claro, já sabemos que tudo é piorado pela crise sanitária. Por isso, alguns especialistas têm falado mesmo do agravamento dos problemas mentais, que na verdade a gente já sabe que são sofrimentos da alma. O sofrimento emocional, o sofrimento psicológico, é a mesma coisa que as pessoas estão falando, têm falado, né? É o sofrimento do nosso interior, da nossa alma. Por isso, nós estamos dentro dessa série de mensagens. A cura das feridas da alma. É claro que Deus já tem dado aos seus filhos a provisão para que a gente não fique sofrendo sem necessidade. Já bastam os sofrimentos que são por conta de coisas que a gente não consegue fugir. Vamos, obviamente, prosseguir nessa série, mas eu gostaria de que você, antes da gente continuar, alistasse, colocasse aí no nosso bate-papo, quem chegou aqui, né? Quem chegou agora aqui, você e quem com você está assistindo essa mensagem, tá bom? E aí vamos começar com a oração agora. Pai eterno, muito obrigado por tua graça, tua mão, teu poder sobre a nossa vida. Abençoe para que a gente entenda a tua vontade, principalmente nesse momento que temos passado por dificuldades, que o Brasil tem passado por dificuldades de diversas frentes, mas entendemos que o Senhor tem permitido isso porque o Senhor tem um propósito, principalmente para nós que pertencemos ao Senhor. Nos abençoe, abra os nossos olhos, nos faça o que for necessário para que a gente tanto tenha o nosso coração sarado, resolvido, curado pelo Senhor, como também que a gente tenha condições de ajudar outras pessoas. Porque certamente o Senhor tem esse objetivo de compartilharmos mais do Senhor, da Tua graça, do Teu Evangelho com outras pessoas. Nos ajude, nos dê entendimento agora daquilo que é extremamente importante para a nossa vida e para as pessoas na face da terra. Em nome de Jesus, amém. Então, meus queridos, queria mais uma vez fazer alguns esclarecimentos, por isso peço muita atenção sua nesse momento. A gente, durante essa série, nas primeiras mensagens da série, a gente começou falando que precisaríamos fazer alguns esclarecimentos. Eu gostaria de dizer para você mais um deles que é extremamente importante nesse momento. Ok? Então, o nosso desejo é tratar isso de frente. Em primeiro lugar, a gente precisa saber de que nós somos alma vivente. Deus criou o ser humano e ele é alma vivente. E esse ser humano tem um aspecto físico e tem um aspecto espiritual. Nós não somos divididos nesse sentido. Nós temos dois aspectos porque somos um ser. Os males do aspecto espiritual atingem o aspecto físico também. Daí, olha só, é que entram os remédios para tratar os sintomas e não as causas desses problemas que muitos têm falado, têm chamado de problemas psicológicos. Então, é bom que você tenha entendimento quanto a isso. Já me perguntaram algumas vezes sobre o uso de medicamentos para esses males da alma. Você vai ao psiquiatra e ele geralmente, na maioria das vezes, ele dá aquela dupla de serviço, né? Remédio, uma droga, mais uma terapia, ou psicólogo, ou religião, ou meditação, ou esportes. Não é assim que geralmente acontece? Com isso, veja só, o psiquiatra ele está reconhecendo que o problema real é um problema espiritual. Mas ele vai dar um remédio, tanto porque você o procurou, como também ele vai dar um remédio para aliviar os sintomas desses problemas que são de fundo espiritual, que eles chamam de psicológicos ou coisa parecida. Então, ele vai dar um remédio para aliviar os sintomas, deixa eu repetir, para aliviar os sintomas, enquanto você procura resolver ou procura a solução que é espiritual, ou o problema desse que é invisível, desse aspecto que é invisível do ser humano. Você sabia disso?
Coloca nos comentários alguma coisa a respeito disso. Você sabia que geralmente 95% das vezes que as pessoas vão ao psiquiatra, ele dá esse encaminhamento. Ele vai falar para você ou para quem? Você precisa tomar esse remédio para aliviar os sintomas. Não é para curar nada. E aí te passa, olha só, uma terapia. Ou é acompanhamento psicológico, ou muitas vezes você precisa de uma religião, você precisa de fé, você precisa. Ele tem receio de falar isso, aí te manda para um psicólogo. Se o psiquiatra é crente, é cristão, tem alguma religião, ele vai dizer para você acompanhar ou ser acompanhado por algum líder religioso. Na religião ou na sua fé, você vai resolver o seu problema também. Isso quer dizer que a própria medicina, o próprio psiquiatra, ele reconhece que o problema não é orgânico. É orgânico no sentido de que atinge o nosso corpo, mas a realidade, a raiz do problema é espiritual. Mesmo que muitas vezes chamam de problemas emocionais, ele é do aspecto invisível do ser humano. Mesmo que chamando de doenças mentais, nem sempre o problema é neurológico, não é orgânico, mesmo chamando de problemas mentais. Mesmo chamando de dificuldades psicológicas, é na verdade espiritual da alma do ser humano, da nossa alma. Agora, com o remédio na mão, é você que vai escolher. Eu quero resolver isso. Quer dizer, com o remédio para aliviar os sintomas, aquilo que está acontecendo que deixa a gente alterado. Com o remédio na mão, aí você vai escolher como que você vai realmente resolver o problema. Com o guru, quero resolver o problema com o ditado popular, quero resolver o problema com o psicólogo, quero resolver o problema com uma religião, quero resolver o problema com esportes, às vezes até com alimentação. É você quem vai escolher. 90 a 95%. A 95% das vezes é nesse sentido. Ok? Agora, eu queria falar um pouco do medicamento, um pouco mais a respeito disso. Com o medicamento sozinho, ou o medicamento mais alguma terapia ineficaz, você já sabe que não vai resolver. Daí, não resolvendo, ou você aprende a conviver com a situação, aprende a viver com aqueles sintomas, ou você se vê necessitado de ficar tomando remédio para os sintomas para sempre, por muito e muito tempo. Então eu sei que isso vai incomodar qualquer pessoa que já sabe dessa situação, sabe que o negócio é um pouco mais complicado do que muitas vezes pintam por aí para você ficar dependente de um medicamento. Os medicamentos que são chamados psiquiátricos, psicofármacos ou psicotrópicos, eles são do grupo de substâncias químicas que trabalham no sistema nervoso central. É químico. E por afetarem os processos neurológicos, a droga, eles alteram a nossa percepção, alteram as nossas emoções e alteram também, inclusive, muitas vezes, o nosso comportamento. O objetivo dessa droga, veja só, não é curar o seu problema do seu interior, desse aspecto invisível. O objetivo dessa droga, você pode perguntar isso para qualquer psiquiatra, ok? Por isso que ele vai passar um medicamento para você e mais uma terapia para tratar do problema real. O objetivo da droga, então, é desligar o paciente dos sintomas, para depois, óbvio, desligado desses sintomas que está dando algum problema nele, ele procura a solução do seu problema. É bom você saber que aqueles medicamentos que são chamados de benzodiazepínicos, esses medicamentos que servem para tratar os principais sintomas desses problemas psicológicos, que são problemas do interior humano, da alma humana, né, que as pessoas colocam, diminui aí os termos, ou bota aí um termo bonito, né, para que você não perceba que o problema realmente é espiritual, ou para não dar essa conotação de espiritualidade. Então, esses medicamentos, né, esses benzodiazepínicos, eles podem levar o paciente depressivo, que tem tendência a uma depressão, inclusive a cometer suicídio. Tem muitos efeitos colaterais sérios esses medicamentos.
inquietude, agitação, irritabilidade, agressividade, acessos de raiva, pesadelos, alucinações, psicoses, comportamentos inadequados. E um detalhe, tem o perigo de amnésia de fatos presentes. Sabia disso? Aí um estudante, por conta de alguma situação, ou irritabilidade, ou ansiedade, ou falta de concentração, ele toma um remédio desse grupo para estudar. Ele não sabe que isso pode dar a ele também essa amnésia. Ele toma para resolver um problema e é exatamente aquilo que não vai resolver, porque ele fica limitado, porque isso também pode causar essa amnésia presente. Estuda e não aprende nada. As pessoas dependentes desses medicamentos, elas têm pouca facilidade, quer dizer, não têm facilidade nenhuma de reter informações atuais. Outro problema é que essas pessoas têm a tendência, como grande efeito colateral, a de pobreza emocional, a apatia. Tem uma conhecida minha que precisou fazer uma cirurgia, e logo depois da cirurgia, ela estava diferente. Ela me ligou e falou: por favor, Abisai, me ajuda. Me ajuda porque eu estou com medo de mim. Porque eu tenho a minha filha, 1 ano de idade, ela fez a cirurgia, né? E depois da cirurgia eu tenho percebido, eu choro por isso, porque eu não tenho sentido nada pela minha filha. E nem pelo meu marido. Eu tenho ficado assim, sem saber exatamente. Eu estou preocupada comigo, porque eu não sinto amor, não estou sentindo nada por ela. Mas o que aconteceu? É que ela, por causa da cirurgia, ela estava um pouco nervosa antes da cirurgia. Aí os médicos deram um ansiolítico para ela ficar calma. Um remédio nesse grupo. E depois da cirurgia ela percebeu que tinha ficado diferente com relação às pessoas que ela amava. E é isso, pode acontecer isso. Além, olha só, da pessoa que acostuma, né, que tem costume de tomar esses medicamentos, a abstinência desses medicamentos pode levar a uma ansiedade extrema. E aí a situação só vai piorando. Mas presta atenção, fica comigo aqui para a gente ir um pouco mais longe. Eu preciso falar um pouco mais a respeito disso, ok? Então, para a dificuldade espiritual ou os males da alma, a Bíblia diz que ela mesma resolve. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Consequentemente, os sintomas eles sumirão. Ok? Então é isso que eu sempre anuncio para as pessoas. Por quê? Porque Deus, através da sua palavra, já nos deu aquilo que necessitamos para a vida e para a piedade. Mas eu queria que ainda você insistisse comigo aqui. Não vá embora agora, perceba exatamente o argumento que Deus nos dá para que a gente, antes de recorrer a um medicamento ou coisas que não vão resolver o nosso problema, a gente entenda o que Deus tem para nos dizer através da sua palavra. Agora, tem gente até que fala para mim, né? Fala de mim, né? O Abisai não acredita em depressão. O Abisai diz que o cristão ele não pode ficar ou não vai ficar deprimido. Mentira, eu nunca disse isso. O que eu sempre digo é que o cristão genuíno não precisa de medicamento para cura da alma. Por quê? Porque Deus já resolveu isso para a gente. Por quê? Porque não existe droga para curar os problemas da nossa alma. Nem os médicos dizem que conseguem resolver isso com remédio, com medicamento. Então, eu não estou indo na contramão de nada. Eu estou só dizendo para você e para qualquer pessoa de que a escolha é sua. Há os que querem resolver, mas não têm acesso a essa informação que a gente está lidando com essa série de mensagens agora. O que queremos fazer agora é ajudar as pessoas a obterem a informação necessária para resolver os seus problemas da alma, ok? Mas há também aqueles que não querem resolver. Tem aqueles que querem resolver e não têm a informação, o remédio para a alma. Mas existem aqueles também que não querem resolver, porque isso pode ser incômodo para ele. Porque algumas pessoas tiram vantagens dessa situação. Tem gente que quer uma boa desculpa para não encarar aquilo que lhe desagrada. E você sabe disso. Talvez você já tenha até desejado ter alguma coisa para desculpar um problema que você quer resolver e não é desagradável demais, você não quer encarar. Aí a pessoa fica escrava,
sem liberdade na vida de alguma coisa que na verdade deveria resolver, jogar fora e seguir em frente com paz interior, com a alma resolvida, né? com realização e tudo mais, com vida abundante, conforme Jesus nos fala. Semana que vem eu vou falar sobre depressão, mas essa semana eu vou dar um passo antes daquilo que muitas pessoas têm sofrido, que é um dos assuntos mais requeridos das pessoas da nossa sociedade, do mundo, na verdade, pedindo algum tipo de ajuda. Hoje o nosso assunto é outro, é muito comum. Eu vou falar sobre, veja só, ansiedade. Na semana que vem a gente começa com outro assunto, com depressão provavelmente, e vamos noutros assuntos. Até que se você quiser escrever no nosso bate-papo ali, se você gostaria de saber sobre o que a Bíblia diz de alguma outra ferida da alma, esses já foram pedidos e eu estou abordando. A angústia na semana passada, agora a ansiedade. As 3 feridas mais comuns que as pessoas sempre alistam é ansiedade, depressão e angústia. Então esse tripé dos mais eu quero fechar na semana que vem, mas quero continuar nessa série de mensagens com aqueles outros assuntos que você pode dizer e pode contribuir também, ok? Então, tem aquele momento que você não consegue parar de roer unhas, ou de comer compulsivamente, ou de pensar em algo fixamente, ou fixadamente, né, na nossa cabeça. Pode ser por causa de alguma coisa boa que está para acontecer, uma viagem. Já reparou que às vezes tem crianças, quando você fala de alguma coisa boa que vai acontecer, uma viagem, um passeio, ela não para de te perturbar? Ela, a cada hora, a cada minuto ou a cada dia, ela vai perguntar: já chegou? Já chegou? Já chegou? Ela fica ansiosa, porque parte da vida dela fica focada nisso. Nem dá para falar antes com ela. A gente programa uma viagem para daqui a um mês, a gente já sabe, mas as crianças, dependendo da idade, a gente nem fala. Fala um dia antes, porque senão você vai ficar atrapalhada de tanto responder para a criança, até irritado com a insistência dela. E qual é a insistência dela? É a ansiedade, coisa boa para acontecer. Mas também pode ser uma situação indefinida, que não é nem boa nem ruim, ou num certo momento. Por exemplo, uma prova que você vai fazer, ou uma partida do seu esporte favorito, final de Copa do Mundo, ou até um diagnóstico médico. Você nem sabe ainda. As coisas estão relativamente bem, mas você é tomado por uma certa ansiedade, ou coisas que vão lhe trazer dificuldades. Pode ser também aquilo que você já sabe, né? Que é ruim. Ah, quando eu sabia que eu ia levar uma surra da minha mãe ou do meu pai. Lembra dessa situação? Você ficava inquieto. Queria fugir, pensava em ir embora, mas sabia que não tinha para onde ir e ficava, né? Sabendo que o negócio ia pegar. Ou, talvez você lembre disso, né? Quando eu mesmo sabia que iria apresentar um trabalho na escola junto com a minha equipe e eu não tinha feito o trabalho. Eu não tinha feito a minha parte. E já tinha alguém para segurar a cartolina, né? Às vezes a gente fica alterado por conta disso. A gente deseja sumir. Aí a gente vai ficando angustiado, ficando agoniado. Aí tem todos aqueles sintomas, né? A gente fica irritadíssimo, inquieto. Dependendo da situação, sabe aquilo? Vou fazer uma prova de concurso no final de semana, ou aquele emprego, vou fazer uma entrevista para aquele super emprego que eu sempre estava esperando, fui chamado para essa entrevista no meio da semana. Aí você fica inquieto, não consegue dormir porque você fica naquela hipervigilância, né? Pensando nas alternativas, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, o que eu vou responder. Às vezes, alguns têm até falta de ar. E principalmente, você não consegue se concentrar em outra coisa produtiva. Tem gente que fica tão, mas tão ansioso, que para dizer que ela está ansiosa, essa pessoa, para dizer que ela está ansiosa, ela ainda precisa se acalmar muito, porque ela está pilhada, ela está de cabelo em pé. O cadastro do sapato está em pé, de tão pilhada por conta da ansiedade. E tem gente até que você vai falar para ela: olha, toma cuidado, porque a pessoa ansiosa, ela acaba
colocando o carro na frente dos bois. E aí ela, já chateada também, ela vai responder, nada disso, né? Eu vou pegar os bois e pegar o carro também, vou colocar nas costas e vou levar eles correndo para ver se chega mais rápido. Muitas vezes é assim. Então, os sintomas da ansiedade, geralmente, como falei, são irritabilidade, inquietação, insônia, hipervigilância, falta de ar, falta de concentração. Uai, Abisaí, você já falou isso agorinha. Sim, os sintomas da ansiedade são bem parecidos com os efeitos colaterais dos remédios benzodiazepínicos que eu falei, que são receitados para a ansiedade. Que coisa mais incoerente. Você entendeu isso? Preste atenção no que eu acabei de dizer para você. Eu acabei de ler agora, ou relatar para você, o que na bula de um dos remédios mais consumidos para a ansiedade, que é o diazepam, provavelmente o mais receitado para a ansiedade. Na bula dele, ele diz que os efeitos colaterais podem ser, olha só, irritabilidade, inquietação, insônia, hipervigilância, falta de ar, falta de concentração. Uai, que coisa interessante mesmo. Eu estou falando aquilo que é efeito colateral, mas também é sintoma. Então, eu tomo um remédio para resolver os sintomas da ansiedade e os efeitos colaterais dele pode ser piorar os meus sintomas? Sim. Daí você vai no remédio e fala com ele, olha, eu tenho piorado nesses sintomas e tal, e tal, e tal. Aí o médico, talvez sem sabedoria muitas vezes, ele vai lhe dar uma dose maior. Ah, então você precisa tomar um pouco mais. Aí você fica nessa encruzilhada. E que a gente muitas vezes chama até de aquela situação sem alternativa. Você fica, se corre para um lado, tem um problema. Mas corre para o outro, o problema pode até aumentar. Como é que eu posso resolver isso? Ansiedade. É aqui que a gente entra no nosso assunto de hoje, tá bem? O que a Bíblia diz a respeito disso? Então, a base do nosso assunto, claro, da nossa série é de que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Deus tem nos dado aquilo que necessitamos. Nós temos 2 textos. Vou fazer uma leitura de um texto rápido, né? E depois, o segundo texto, eu vou ler Mateus, Jesus falando, depois eu vou falar o que Paulo fala, para que a gente entenda um pouco melhor como que nós podemos ter a cura da ansiedade quando ela vier sobre nós. Porque a gente está... é possível de que a gente tenha diversas ansiedades, diversos níveis de ansiedade durante toda a nossa vida. Mas você, que é um cristão genuíno, você tem a cura, a receita, o restabelecimento no momento que você coloca em prática aquilo que eu vou lhe passar mais ao final dessa mensagem. Tá bem? Lembre-se, em primeiro lugar, que essa receita do que eu vou apresentar para você, é ruim até falar de receita, mas esses princípios, tá bem? É para um cristão genuíno, que entendeu o Evangelho, tá bem? Não é para qualquer pessoa, como vimos na primeira mensagem dessa série. Se você tem alguma dúvida, assista a primeira mensagem. Por quê? Porque isso é para quem entendeu o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Entendeu e aceitou. Como assim? Eu entendi que sou pecador, entendi que não consigo me salvar, entendi que porque sou pecador mereço o juízo de Deus, o inferno eterno, mas Jesus, por amor a mim, mandou Jesus para morrer na cruz no meu lugar. Quando Jesus morreu na cruz, Ele ofereceu para mim o perdão dos meus pecados. E eu, depositando a minha confiança em Jesus como meu Salvador, porque Ele diz que Ele próprio é o caminho da salvação, Ele é aquilo que eu preciso, Ele diz para mim, então, aquele que crê em mim tem a vida eterna. E eu criei nele como meu Salvador, então, aí eu entendi o Evangelho. Agora eu vou para o céu, não vou mais para a danação eterna. Porque mereço? Porque fiz alguma coisa boa? Não, porque eu criei em Jesus como meu Salvador. Agora, mediante isso, depois que criei, depositei a minha confiança em Jesus como meu Salvador, o Espírito Santo veio morar na minha vida. Quando ele veio morar em mim, eu ganhei o poder de não ter mais os males da alma. Porque a Bíblia mesmo diz que esse Espírito Santo é que me capacita, me deu condições, qualidades, competências para eu ter resolvido os meus problemas. Aconteceu isso automaticamente? Não. É porque eu preciso do conhecimento da verdade
lançar fora aquilo que não pertence a Deus naquilo que eu entendia como verdade, jogar fora, mas ocupar com a verdade bíblica. Essa verdade bíblica que vai transformar a nossa vida, transformar o nosso interior. Aquilo que é pecado a gente vai jogar fora, vai crescendo, mas aquilo também que não é pecado, mas também não vem de Deus, como problemas da alma, muitas vezes não é pecado. E a angústia, por exemplo, às vezes não é por pecado, né? Mas a gente pode ser liberto dele, como a gente viu na mensagem da semana passada. Mas a ansiedade, que é o nosso assunto aqui, basicamente tem vários textos que podem nos ajudar. Mas dois, porque eu tenho que escolher alguns aqui, eu quero escolher aqueles dois que eu acho que são superiores nesse assunto, tá bom? O primeiro texto, como já disse para você, a gente vai ler em Mateus capítulo 6, tá bem? A partir do verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Opa! Jesus está falando de que a gente não precisa ficar ansioso pelas coisas que talvez a gente julgue que vai faltar na nossa vida. Aí ele fala, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então, Jesus está querendo fazer que a gente entenda de que nós somos preciosos para Deus. A gente não precisa ficar ansioso por conta do amanhã. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Não pode acrescentar 1 metro nem 1 hora ao curso da vida. A gente não pode fazer isso. A gente não tem esse poder. Jesus está lançando agora argumentos racionais para que a gente não fique ansioso. Ok? E por que vocês andam ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam, nem tecem, né? Versículo 29. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno ou do forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, Jesus está falando de que mesmo a gente com pequena fé, não é aquela sumidade, a gente, no que diz respeito à fé, ele está falando de que a gente basta olhar para a realidade. Jesus lança um argumento racional para a gente entender. Cara, se você crê em Deus, entende que Deus existe, e Deus tem cuidado dessa maneira da natureza, dos pássaros, das plantas, você não deveria ficar ansioso, porque quem cuida de você, Deus falando, sou eu. É idiotice a gente ficar ansioso por coisas indevidas, né? Quer dizer, por coisa nenhuma, né? Mas principalmente por aquilo que a gente está percebendo que é tão indevido, tão indevido. Aí Jesus dá uma receita muito interessante, versículo 33. Pulei 3 versículos aqui, 2 versículos, você pode até lê-los depois, porque ele não contribui exatamente para o que eu quero falar e também deveria caber aqui nesse nosso slide, tá bom? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo que eu preciso, Deus se compromete a resolver, a me dar, se eu estiver buscando, olha só, o reino de Deus e a justiça de Deus. O reino de Deus e a justiça dele. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino de Deus, aquele que cuida de tudo e todos. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas quais? Aquelas necessárias. Não aquelas que a gente acha que precisa, mas aquilo que nós temos como necessidade, ok? Ele está falando dessas coisas, aquilo que é necessário. E não, eu quero ser um cristão e busco o reino de Deus e sua justiça, então Deus já me prometeu de que vou ter um carro novo todo ano, um carro novo a cada 3 anos, vou ter roupa de marca, vou ter... Não está falando isso, está falando da real necessidade, aquilo que realmente é necessário, tá bem? Então,
Versículo 33 ainda: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis. A palavra inquietação é a mesma palavra ansiedade. No original é a mesma palavra, que o autor aqui, o tradutor, escolheu um outro sinônimo para não ficar ansiedade, porque ele fala nesse texto, ele fala 5 vezes, tá bom? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então Jesus está falando aqui, se você fica ansioso com o dia de amanhã, você sofre tanto o dia de amanhã, como também o mal do dia de hoje. Por isso que Jesus está falando, é sabedoria você não ficar ansioso com o que vai acontecer com o dia de amanhã. E a gente pensa, mas como é que eu consigo isso? Né? Como que eu posso? Porque isso vem sobre mim de forma, muitas vezes, descontrolada. É exatamente isso que a gente tem que entender. Primeiro a gente precisa compreender. O bloco total aqui, Jesus está dizendo para mim e para você. Talvez a gente possa guardar essa lição que eu coloquei aqui. Não é a ansiedade que muda a realidade. Não é com ansiedade que a realidade vai ser alterada. Não é a ansiedade que muda a realidade. Mesmo que a situação seja desagradável, mesmo que a iminência de alguma coisa ruim, não é a ansiedade que vai resolver. A ansiedade resolve alguma coisa? Ficar preocupado, ficar ansioso, resolve alguma coisa? Claro que não. Eu estou falando isso para você, eu sei que você, é uma pergunta retórica, eu sei que você não vai dizer que resolve, né? Não vai dizer. É muito melhor tomar uma atitude em alguma coisa que a gente pode até fazer, seja estudar, seja o que for, para ir melhor na prova, né? Seja cuidar mais da saúde, para não ter diagnósticos ruins de saúde logo, né? Porque a gente sempre vai ter um, no futuro você vai ter um diagnóstico ruim, se não tiver um acidente de percurso, né? E ir embora antes, mas a ansiedade não ajuda em nada, absolutamente nada. Só piora, porque a gente sofre do amanhã hoje. Assim é a ansiedade. A próxima passagem, o próximo versículo, né, vai nos ajudar a entender um pouco melhor como que a gente pode restabelecer o nosso coração, ficar com o coração calmo, em paz, tranquilo. Esse próximo versículo vai nos ajudar a isso. Jesus já nos deu uma boa razão lógica, racional. Agora o apóstolo Paulo, também pensando no que Jesus tinha falado, ele vai nos apresentar algumas coisas importantes. Antes, inclusive, eu quero citar uma passagem que Pedro diz. Né? Pedro fala assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Está falando para pessoas que estão sendo perseguidas. Aí logo depois ele completa: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. E completa assim: porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, como é que de fato eu posso me submeter ou me humilhar na poderosa mão do Senhor, né? Para que de fato Ele controle a minha vida e me dê de alguma maneira uma folga espiritual depois. Lançando sobre Ele a nossa ansiedade, qualquer tipo de ansiedade. Porque Ele já tem cuidado de nós. Ele tem cuidado, mas às vezes a gente acha que não. A gente acha que, puxa vida, Deus fez isso até agora, mas eu acho que não vai fazer amanhã. E a gente vai perdendo a qualidade de vida, ficando ansioso, angustiado por uma série de coisas que ainda nem são de fato problemas para a nossa vida. Ok? Mesmo sendo problemas, Deus ainda tem cuidado da gente. A gente precisa só colocar no lugar devido. Quando for falar sobre depressão e traumas também, eu vou colocar isso no devido lugar, porque não dá para falar tudo numa mensagem só. Ainda sobre ansiedade. Versículo 6 aqui, apóstolo Paulo falando em Filipenses capítulo 4. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. O apóstolo Paulo dá uma receita muito fácil, muito tranquila, muito compreensível para a gente. Mas ele diz aqui, em primeiro lugar, de que eu não devo andar ansioso por coisa alguma. Isso é uma ordem. Isso aqui é um imperativo. Deus nos ordena que a gente não fique ansioso. Ansiedade, ela é pecado diante de Deus. Porque eu não sou Deus para me preocupar com o amanhã. Ou ficar ansioso pelo amanhã. Ou achar que tenho controle ou poder sobre o futuro. A ansiedade, ela é pecado.
e não uma doença mental, ok? Não é um problema mental. Do mesmo modo que um vício, ele pode lhe causar uma doença, mas o vício não é uma doença, é um problema moral. Chamar a pessoa, né? A pessoa é doente, envolvida com álcool. Não, o problema dele é moral. Ele está doente, ou por uma cirrose, ou por algum outro problema. A pessoa fuma maconha demais, né? O problema, ele está alterado, ele está doente, ele é viciado. Isso não é uma doença. O problema dele pode ter causado uma doença, que é o vício. O vício é que causou uma doença. E o vício é a idolatria. É a pessoa colocando o seu coração, depositando a sua vida diante de um altar que é a droga ou a bebida. Ok? Então, vamos guardar isso que o apóstolo Paulo já falou. Não andeis ansiosos. É uma ordem de Deus. Deus não daria uma ordem dessas se a ansiedade fosse uma doença. Em nenhum tipo, não fique, aí ele vai falar assim, né? Não fique com dor de barriga. Nunca vai falar sobre isso. Não fique com problema nas vistas. Ele não vai falar sobre isso, porque isso são doenças, são enfermidades. Mas ele está falando de problemas da alma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ok? Por isso que ele fala que os beberrões, eles não terão parte no reino que Deus vai estabelecer no mundo. Por quê? Porque isso é um problema moral. É um problema moral e não uma doença. E da mesma maneira aqui, né? Não se desculpe. Estou ansioso, preciso tomar um remédio. Não, se você tomar um remédio, ele vai resolver só os sintomas. O problema ainda vai estar ali. Passou o efeito do remédio, ele advém, ele aparece, ele surge novamente. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então o apóstolo Paulo deixa muito claro aqui para a gente. A receita para se resolver a ansiedade, para extinguir ela da minha vida ou de mim, quando ela aparecer, não é dizer eu posso, eu faço, eu aconteço, não é tomar alguma coisa, sei lá, para resolver os sintomas, mas orar de uma forma especial com 3 elementos. Claro, pedir a Deus diretamente, clamando, orar a Deus. Receita básica, como que é essa oração? Clamando. Segundo elemento, né? Uma oração com súplica. Em terceiro lugar, uma oração com agradecimento. Olha só, parece simples demais. É simples demais, mas costumeiramente a gente não faz. A gente prefere ficar ansioso. Ou não deixa que Deus domine o nosso coração. Queridos, preste atenção. Se você não quer ficar ansioso, que dificilmente uma pessoa quer ficar ansiosa, diferentemente de outros problemas, de outros pecados, tem gente que gosta e quer se deixar levar. Mas a ansiedade faz tanto mal para a gente. Então você tem aqui a receita que Deus está estabelecendo. Olha só, eu preciso pedir a Deus com súplica, pedir a Deus com agradecimento. Ok? Eu vou falar um pouco melhor sobre isso aqui. Agradecendo o quê? Agradecendo aquilo que Deus já nos concedeu, principalmente dentro daquilo que está causando a nossa ansiedade. Vou fazer uma prova depois de amanhã, eu não estou conseguindo ficar quieto, não estou conseguindo ficar tranquilo, não estou nem dormindo. O que Deus nos orienta? Então, vai para um lugar, ore a Deus, mas ore com súplica, clamando a Ele. Vai gastar aí 1 hora, meia hora, mas na oração você coloca alguns agradecimentos, com ações de graça. Lembrando principalmente das provas que você já fez e já passou. Bem ou mal, ela já passou. Ou outras coisas, problema de saúde. Então, veja só, a receita é básica. Orar a Deus com súplica. Orar com súplica. Orar com súplica e com agradecimento. O agradecimento é importante. As ações de graças, elas são importantes para Deus acalmar o nosso coração. O Espírito Santo usar aquilo. Então, o agradecimento por qualquer coisa pode ser, mas principalmente dentro daquilo que está causando a ansiedade no meu coração. Se a minha ansiedade é a preocupação com o filho, lembra, agradece a Deus por até agora, as vezes que Deus já livrou o seu filho. Se o problema é
alista qual é o problema que te causa ansiedade. É uma prova? É um resultado? Seja o que for. Você então vai orar com súplica, mas coloca na sua oração alguns agradecimentos daquilo que Deus já te abençoou na área que está causando ansiedade. Eu espero que isso esteja claro para você, tá bem? Eu espero que isso esteja claro para você. Se não estiver claro, faça suas perguntas aí no nosso bate-papo ou nos comentários para que a gente tente resolver isso posteriormente com você, tá bem? Ou te ajudar com relação a isso. Então o apóstolo Paulo já deu aqui a solução. Por que eu sei que ele deu a solução para a gente? Se a gente seguir esse espaço, porque o verso 9 é a promessa que Deus nos faz. E a paz de Deus, a diferença de ansiedade é paz, a tranquilidade, o coração seguro diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, a palavra excede aqui, não é apenas que transborda. A palavra excede aqui, ela tem a ver com ter poder sobre, está acima. Olha que coisa interessante. E a paz de Deus, que está acima de todo entendimento, excede nesse sentido. Não é só que transborda. Então, mesmo que o meu entendimento seja dizendo, fica doido, fica maluco, joga pedra para o céu, dê aí uma chuta a parede, mesmo que o entendimento possa dizer isso, por exemplo, com o luto, fique revoltado, mesmo que a minha mente, a minha carne possa dizer, se revolte, se revolte. A paz de Deus, essa paz que está acima, tem poder sobre o entendimento, aí, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A promessa é fato. Nunca vi Deus prometendo prosperidade financeira para a gente. Nunca vi na Bíblia dizendo que a gente, de fato, se fizer isso, mais aquilo, a gente vai ser próspero, vai ter... Mas tem muita gente que fala sobre isso. E eu não vejo isso na Bíblia. Vejo, claro, Deus falando que vai amenizar, que vai resolver, não vai passar necessidade. Mas, quando chega em coisas, em assuntos tão importantes, para nos dar vida abundante, tranquilidade, as pessoas parecem que não entendem isso que está escrito na Bíblia. E você pode entender agora. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, que está acima, tem poder sobre o nosso entendimento, guardará é um termo militar. Ele, Deus, com a paz dele, vai guardar, vai deixar quieto, olha só, ele vai segurar, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É um termo militar daquele que está vigiando para que um prisioneiro não saia, vai guardar. Então, é isso que Deus nos promete aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Olha só. É tudo aquilo que tem a ver com o racional, ele segura. Tudo que tem a ver com aquilo que é o racional espiritual, ele segura. Ele vai juntar aquilo que você talvez possa dizer. Ah, o meu emocional está alterado, o meu psicológico está alterado. É a mesma coisa, é o interior, é o que é espiritual, é a alma humana. Então ele vai guardar o nosso coração, seja as emoções que a gente alista, né? Como coisas que têm a ver com os nossos sentimentos, ou seja, a minha mente mesmo, aquilo que é a transição do processo químico cerebral para o pensamento. Ele vai afetar a minha vida, o corpo e a alma, porque aí eu vou tirar, não vou ficar mais ansioso, eu vou ser liberto disso, tá bem? 3 lições para a nossa semana, para a nossa vida, para a razão, obviamente, da gente também aprender e passar adiante. Como que eu posso ter a cura real para as feridas da nossa alma, principalmente no que diz respeito à ansiedade. Hoje as lições são ansiedade. Guarda isso e compartilha com os seus amigos e conhecidos, tá bom? Primeiro, assumir que somos pequenos diante do futuro. Eu não tenho controle do futuro. Você também não sabe o que vai acontecer amanhã. Na verdade, você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Você tem um prognóstico, tem uma tendência, né? Mas tem muita gente que tem sofrido, porque de repente é acometido de uma doença.
é acometido de um problema. Cai sobre a sua vida um problema até de um parente, de um amigo. E você é quem vai resolver. Ou vai ter que sofrer junto. É isso mesmo. Assumir que somos pequenos diante do futuro. Isso ajuda, ao invés da gente falar, eu sou o fortão, eu sou o poderoso, sou o bambambam, eu faço e aconteço. Não, eu tenho que admitir. Deus, eu sou um zero à esquerda no que diz respeito ao controle do futuro. Eu não posso acrescentar um palmo no curso da minha vida. Eu não controlo nada mesmo. É claro que eu, obviamente, não preciso e nem posso, nem devo desconfiar do que o Senhor tem para mim. Mas eu próprio reconheço, admito de que o futuro a Deus pertence. Segundo lugar, eu preciso reconhecer de que Deus está no controle. Presta atenção, presta atenção. Você diz, eu sei que Deus está no controle. O problema é que você não quer o controle de Deus. Por isso que você quer do seu jeito. Ora, se você fez na sua vida normal o que deveria fazer, ou até nem fez, saiba que a ansiedade não vai resolver nada. Esse problema não vai resolver nada. Mas saiba que Deus está no controle. Ele pode te abençoar. Até, olha só, te dar graça. Quer dizer, aquilo que você nem merece. A pessoa muitas vezes desregrada na vida, mas ela chega bem em determinado tempo no seu futuro. Porque Deus teve graça. Deus teve misericórdia. Então é importante que você reconheça isso. Porque ao mesmo tempo que eu preciso assumir que eu sou pequeno, e se eu comparar a minha vida com Deus, eu sou nada, eu sou verme que se aproveita do verme diante de Deus, eu preciso reconhecer de que esse Deus é soberano. Ele está acima de tudo e todos está no controle. Pensa a respeito disso. Por mais ruim que possa ser aquilo que vem acontecer ou virá acontecer com a sua vida, aquilo que está tomando a sua paciência, que está deixando você ansioso, por mais difícil que seja, preste atenção nisso, Deus está no controle. Isso deve acalmar o seu coração. Mas muitas vezes não acalma, então por isso que eu tenho que entender. Preciso suplicar a Deus com agradecimento. É a terceira lição. Tá bem? Eu seguindo isso, eu não vou ficar mais ansioso. Ela vai demorar. Estou ansioso. Reconheça que estou ansioso. Faça isso. Assuma que você é pequeno. Reconheça que Deus é o Todo-Poderoso, está no controle. E eu preciso orar com agradecimento. Vou orar e vou agradecer a Deus. Lembra do que eu falei há pouco tempo. Que tipo de agradecimento? Agradecimento que tem a ver com aquilo que está me causando a ansiedade. Ok? Deus abençoe sua vida. Quero orar agora pedindo que Deus nos abençoe mesmo, tá bem? Porque tanto eu preciso resolver isso, permitir que Deus resolva, como também preciso ajudar outras pessoas que estão passando por essas dificuldades. E eu posso ajudá-las, apresentando o Evangelho a elas, ou dizendo, Deus tem a solução para você. Você quer? Pai bendito, nos abençoe com mais do Senhor e com Tua graça, alimenta o nosso coração, o nosso espírito para o Senhor. Nos ajude a entender o tanto que podemos ter a cura dos problemas e dificuldades da alma através da Tua palavra. Embora a gente tenha várias oportunidades de escolher outras coisas, mas a cura real a gente sabe que pode e encontra na Tua palavra, no Senhor. Tua palavra sendo utilizada pelo Espírito Santo na nossa vida. Nos abençoe assim, por favor. Nos ajude, nos dê uma boa semana, bons dias, abençoados dias, tanto para a nossa vida como também no compartilhamento dessa mensagem. O que eu vou fazer, não só pelas redes sociais, mas também vou abrir a minha boca, vou passar mensagens pessoais para alguns amigos, conhecidos, para que fujam ou pelo menos tenham os seus problemas resolvidos. Problemas da alma resolvidos. Obrigado por tudo, Senhor, nos abençoe. Obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Aquele que é a nossa salvação, é aquilo que precisamos. No nome dEle é que oramos. Amém. Deus abençoe sua vida. Siga-nos nas nossas redes sociais. Eu queria que você lembrasse disso, tá bom? Também não esqueça de dar o seu like no vídeo. Geralmente as pessoas esquecem. Estão acompanhando esse vídeo. Se você acha que foi bom, não esqueça de dar um like nesse vídeo.
porque isso ajuda as pessoas, outras pessoas, a assistirem também. Eu descobri que o próprio YouTube, né, quando chega a uma certa visualização, a quantidade de visualização, uma certa quantidade de likes, ele começa a compartilhar para outras pessoas que têm o mesmo perfil de você. Então, se você der o like, se você faz os comentários, se você compartilha, o próprio YouTube vai entendendo que isso é importante também para outras pessoas e vão dar acesso a outras pessoas. Ajude com isso também. Dê o like, compartilhe, faça comentários e tudo mais. Jesus abençoe sua vida. Uma boa semana. Até na próxima semana com o nosso próximo assunto. Deus abençoe. Um abraço. Até mais.